João? Ô, João, que é isso? Que música tu tá escutando? A música do Jamboree Mundial do Japão. É o que, menino? Danada é esse de Jamboree? Pessoa sozinha, triste e que brotou. Jamboree, nós vamos explicar direitinho. Vem cá que a gente vai explicar tudo. Olá, galera! Estamos começando mais um episódio do canal Palavra de Escoteiro só pra vocês. E hoje a gente vai falar sobre o maior acontecimento escoteiro do mundo, que é o Jamboree Mundial. Essa palavra Jamboree é meio estranha, todo mundo diz Jamboree. Existem várias definições dadas a ela, e uma delas é que vem do idioma Zulu, que significa encontro de tribos. Outra versão viria do inglês norte-americano, que significa folia, festa, diversão. Então, desde que essa palavra foi usada pela primeira vez por Baden-Powell para definir como um encontro mundial de escoteiros, nos dicionários em inglês até hoje a palavra Jamboree é sempre relacionada ao escotismo. Hoje vamos passar pelas edições do Jamboree Mundial e entender por que eles foram e são até hoje importantes para o escotismo. O primeiro Jamboree foi em 1920, em Londres, claro, né, o fundador lá. E foi no Olympia Hall, que é como se fosse um centro de exposições. Esse Jamboree foi bastante diferente se você comparar aos outros, porque não foi exatamente um acampamento, funcionou mais como uma feira de exposições para mostrar aos outros como era o escotismo. Isso, os escoteiros montaram protótipos de acampamentos para demonstração ao público, que lotou as filas de visitação na época. Participaram dessa edição cerca de 8 mil pessoas de 34 países. Então, mas o mais interessante desse acampamento que na cerimônia de encerramento, enquanto Pepe discursava, um jovem começou a gritar: Pepe, Baden-Powell, chefe escoteiro mundial! Bater palma e todo mundo. E aí, o que aconteceu? Todo mundo viu aquilo e concordou, e todo mundo começava a bater palma e gritar: Baden-Powell! E foi assim, bem interessante. E a partir daí foi que Baden-Powell foi nomeado chefe escoteiro mundial. Interessante saber que esse título, ele ficou com ele até a sua morte, não foi dado a mais ninguém. Baden-Powell é o único chefe escoteiro mundial. Outra situação muito importante foi a reunião dos líderes desses países após o Jamboree. Depois dessa reunião, foi fundada a Organização Mundial do Movimento Escoteiro. Mas sobre isso nós já falamos em outro episódio aqui nesse meio do canal. Pois é, não esquece de voltar lá e dar uma conferida se você não viu esse episódio. Em 1924, os escoteiros se reuniram mais uma vez, agora na Dinamarca, e foi um Jamboree no formato que hoje em dia a gente já conhece, que é até hoje. E foram mais de 4.500 pessoas escoteiras e de 22 países diferentes. Muita gente. Muita gente. Vai. Foi realizada uma competição muito divertida e acirrada entre as nações. E embora sendo honesta e fraterna, ela foi evitada nas edições posteriores, já para não causar conflito entre os países. É impressionante como essa questão da competitividade, né? Essa competitividade, você falando errado, mas tudo bem. Em 1929 ocorreu outro Jamboree de novo, e esse foi na Inglaterra, só que foi numa cidadezinha pequena, não foi em Londres. E deu muita gente também nesse, foram mais de 50 mil pessoas de 69 países diferentes. Ele tinha um tema de Jamboree da maioridade, porque era o ano que o escotismo fazia 21 anos e era tipo a maioridade do escotismo, vamos dizer assim. Esse Jamboree iniciava os festivais culturais, com demonstração de danças, artesanatos e culinária das nações presentes. Pois é, esse Jamboree também teve um símbolo, que foi uma seta dourada, que BP falava que essa seta dourada significava a paz mundial. E como escoteiros, nós éramos os embaixadores e tínhamos o dever de levar a seta e o seu significado junto conosco por todos os lugares do mundo. Pois é, o cara fechou com chave de ouro, ou seta de ouro, melhor dizendo. Cara, não faz isso. Em 1923 ocorreu o quarto Jamboree Mundial, foi na Hungria, e tiveram mais de 25 mil pessoas de 46 países diferentes, foi muita gente. A maior curiosidade desse evento foi a reunião dos escoteiros aviadores, animando a criação da modalidade do ar. Mas sobre isso nós já falamos aqui em outro episódio. Exatamente. Vai olhar o episódio. Gente, a gente tá com vários episódios, aí vocês têm que olhar. É. O quinto Jamboree Mundial aconteceu em 1937, na Holanda. Foram mais de 28 mil pessoas de 54 países diferentes. Pois é. Esse foi o último Jamboree do Baden-Powell.
e já com 81 anos de idade, como se já estivesse se despedindo, colocou no seu discurso de encerramento a seguinte passagem: Os jamborees de 1941 e 1945 infelizmente não aconteceram por conta da Segunda Guerra Mundial, mas em 1947 o Escritório Mundial convocou um novo jamboree, o 6º Jamboree Mundial, que foi na França e tiveram mais de 24 mil pessoas de 38 países diferentes. Foi chamado de Jamboree da Paz, por celebrar o ressurgimento do movimento escoteiro no pós-guerra e propagar a nossa cultura de paz e tolerância. Foi também o primeiro jamboree sem o nosso Baden Powell, que havia falecido em janeiro de 1941 no Quênia. O 7º Jamboree Mundial aconteceu na Áustria, na cidade de Salzkammergut. Olha a palavra! E estavam presentes 12 mil pessoas de 41 países. Pois é, inclusive a Áustria estava se recuperando nesse período pós-guerra, vamos dizer assim. Então ainda estava sofrendo devido a esses vários quesitos e gastos com a guerra. No jamboree, para o jamboree, os voluntários começaram a trabalhar 2 anos antes, poupando dinheiro para ocorrer a montagem da estrutura do campo, para assim ficar tudo direitinho para quando as pessoas viessem. Foi por esse motivo que esse jamboree foi chamado de Jamboree da Simplicidade. O 8º Jamboree aconteceu em Niagara-on-the-Lake, Canadá, em 1955, com a presença de 12 mil pessoas de 71 países. Pois é, inclusive foi o primeiro jamboree fora da Europa e ficou bem reconhecido principalmente pela generosidade dos canadenses, que se dispuseram, se mobilizaram a pagar a passagem dos países mais pobres que não tinham dinheiro para vir para o jamboree. O 9º Jamboree Mundial aconteceu na Inglaterra, em 1957, com a presença de 33 mil pessoas de 90 países diferentes. 90? 90 países diferentes. Então. Esse jamboree foi muito especial também, porque era o aniversário de 50 anos do movimento escoteiro e o centenário de Baden Powell. Foi bastante emocionante porque no encerramento houve um discurso de Olaf Swams, que era a viúva do BP. O 10º Jamboree Mundial aconteceu nas Filipinas, com a presença de 12 mil pessoas de 69 países diferentes. Pois é, esse acampamento foi bastante importante, porque foi o primeiro acampamento sediado na Ásia e contribuiu bastante com a disseminação e, assim, difusão, o crescimento do escotismo naquela parte do mundo. O 11º Jamboree Mundial aconteceu na Grécia, em 1963, com a presença de 10 mil escoteiros de 81 países. Em 1967, foi a vez dos Estados Unidos sediar o Jamboree Mundial. Inclusive, na época, eles eram a maior instituição de escotismo em todo o mundo. Havia milhares de escoteiros lá. E nesse Jamboree, eles receberam mais de Olá! O microfone tá ligado? Foi mal. Tá. Testando.